Fala pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser o novo Serrato Responde. Então a ideia básica do quadro é ir respondendo as diversas perguntas que os inscritos do canal vão enviando, nos diversos vídeos já postados. Então se você tem alguma dúvida relacionada à numismática, deixa aqui que eu vou tentar te ajudar. E se você já mandou, pode aguardar que cedo ou tarde eu vou responder essa pergunta. Então sem mais enrolação, vamos às perguntas. E a primeira pergunta que temos aqui é do Ângelo Villani. Boa tarde, Edgar. Gostaria de saber porque até agora o Banco Central não informa no site a quantidade de moedas cunhadas em 2018. Infelizmente essa é uma informação que ainda não temos à disposição, Infelizmente nos últimos tempos, cada vez mais, a atualização do site tem deixado muito a desejar. Não saberia informar de fato o motivo, porque essa atualização não tem sido feita com maior periodicidade, Mas aí também continuo acompanhando o site, aí ansioso para saber os últimos números desse ano que acabou de se findar. Tem um fato curioso, inclusive referente a essa falta de atualização do site do BC, inclusive que não é de hoje, que num catálogo saiu números relativos a determinado ano e depois de sair do catálogo, do ano que em teoria já estava fechado e declarada a quantidade, foi alterado, e daí ficou errado no catálogo, porque o BC acabou mudando mesmo depois de se passar mais de ano do fechamento daquele ano específico de moedas. É uma pena, mas enfim, continuamos sempre acompanhando, porque afinal de contas o site do BC é a fonte oficial a qual todos nós, colecionadores, pesquisadores, autores de catálogos, buscam, Então temos que continuar acompanhando e torcer para que melhore a periodicidade da atualização para a gente ter essas informações mais rapidamente. Outra pergunta que temos aqui é do Tobias Kricheski. Quais os principais aspectos que devem ser considerados para colecionar as moedas com maior propensão à valorização a longo prazo? Bom, é uma pergunta boa, mas enfim, não existe uma resposta objetiva, Não é um raciocínio matemático, uma vez que se fosse todos os colecionadores seriam ricos, E isso de fato não acontece. Mas a gente tem que parar para analisar alguns aspectos que sempre estão em voga aí no mercado da numismática. Estado de conservação é sempre importante. Peças bonitas, sempre vai ter alguém querendo comprar. Outra questão fundamental é ver se as peças que você compra têm de fato mercado. Um exemplo, os R$960, existem colecionadores que gostam especialmente dessas peças. Então, não somente quem gosta de moedas de um aspecto geral, mas também tem grupos específicos de colecionadores que se dedicam a essas peças. Então, é um mercado que existe. Então, talvez os R$960 nesse sentido seja uma boa aposta, Até para você ter aquela dita liquidez, para você querer se livrar das peças de uma hora para outra, você tem aonde vender essas pecinhas, Mas não é uma ciência exata, Então, veja estado de conservação, veja a possibilidade de vender no mercado. Eu acho que são dois aspectos aí que seriam interessantes, mas logicamente envolve muito mais que isso. Isso seria um norte, uma orientação para você começar a montar aí um projeto a longo prazo. Outro ponto importante que eu não posso deixar passar é também você se debruçar aí sobre moedas escassas e moedas raras, Então as moedas que são mais difíceis de encontrar, por óbvio, aí sempre vão ter uma maior procura no mercado. Então uma data mais chatinha de achar numa série, uma moeda que tem poucas peças conhecidas, isso também, obviamente, aí vai te trazer um bom retorno a longo prazo. Afinal de contas, são peças que não estão sempre à disposição no mercado. Então, quando você precisar vender, provavelmente você vai conseguir. E sempre tem um colecionador afoito por uma dessas pecinhas mais difíceis, as escassas e raras. Aqui a gente tem outra pergunta do Ítalo Ivens. Serrato, sempre utilizei os holders de agrafar, deve ser português, para falar agrafar de grampear, E estou pensando em mudar para os colantes. Porém, não encontro facilmente os colantes. Gostaria de saber se tu recomenda alguma cola em especial ou fita adesiva para utilizar quando não encontrar os colantes. Bom, sendo possivelmente de Portugal, aí é bem mais fácil de encontrar esse tipo de material que aqui no Brasil, A gente basicamente aí importa esses autocolantes porque no mercado nacional, pelo menos que eu conheço, a gente não tem à disposição. Mas sendo bem sincero, eu lhe falo que tanto usar fita quanto usar cola, acredito não ser uma boa ideia, Você não vai ter a segurança
da cola em especial que você está usando, você não vai ter a segurança da fita adesiva que você vai estar usando, se ela é adequada, se ela não vai amarelar o holder, prejudicar a moeda, né? Lembrando que esses que são fabricados, adesivos, eles têm uma margem de segurança entre a cola e a peça, que deixa elas longe o suficiente para esse contato nunca ocorrer. Eu, sinceramente, acho que não seria uma boa ideia. A fita vai deixar também a tua coleção mais feia, né? A curadoria, a apresentação, e a cola vai que chega na moeda. A cola que você poderia usar seria aquela cola branca, né, que ela é dissolvida em água, né, seria a cola, vamos dizer, com menor probabilidade aí de você estragar suas peças ou, né, e o holder objetivamente, mas eu não usaria, acho que não vale a pena, sabe? Outra pergunta que temos aqui é do Mike Gomes. Se possível, eu gostaria de saber por que a Casa da Moeda ter estancado a prática das moedas com sigla. Bom, primeiramente a questão da sigla faz referência às iniciais que o gravador deixava na peça, né, para marcar ali a sua identidade, como a assinatura de um artista num quadro. Normalmente se optava por uma letra ou duas, né, ou colocadas sobrepostas, enfim, para se fazer essa assinatura especial. Peças com sigla aparecem até os anos de 1944 e 45, sendo que nesses 2 anos, em teoria, elas já não deveriam existir, uma vez que elas já haviam sido proibidas. Sobre a proibição de fato, eu nunca encontrei um documento da Casa da Moeda explicando, dando a autorização, né, e explicando os motivos. Entretanto, a gente sabe que de fato elas pararam de acontecer e que isso, né, foi uma ordem feita. Quanto ao motivo, a gente tem aí vários autores que convergem aí para uma mesma situação, que é a proibição em função de se acreditar que essas siglas poderiam ser o sigma integralista colocado nas moedas. Então vamos lá, o sigma era o principal símbolo da ação integralista brasileira. Foi um movimento político brasileiro, fundado em 1932 pelo Plínio Salgado, que perdurou aí até o período do Estado Novo varguista, que flertava muito entre o fascismo de tipo italiano e o pensamento conservador brasileiro. E com o início da ditadura varguista do Estado Novo, os integralistas passaram a ser perseguidos e ainda mais perseguidos após o início da Segunda Guerra Mundial, uma vez, né, que o próprio governo aí tentava relacionar eles diretamente ao nazifascismo ao qual eles estavam combatendo na Europa. A perseguição aos integralistas se deu de forma tão ampla que até mesmo o sigma, esse símbolo, foi proibido de ser usado nas aulas de matemática no Brasil. Mas enfim, seja como for, se acreditou que essas siglas poderiam disfarçar os sigma integralistas nas moedas e por isso se proibiu a continuidade, né, da assinatura dos artistas. Isso também faz algum sentido na medida em que, nesse período dos anos 30, a gente tem o Walter Toledo e o Orlando Maia, dois nomes aí que tem um W e um M, né, que eram presentes nas moedas, e tanto W quanto M, se colocasse eles deitados, poderiam aí se transformar num sigma, né? E como existia esse perigo integralista eminente, se proibiu as siglas. E essa possibilidade das siglas serem sigmas escondidos nas moedas tem algum fundo de sentido, na medida que inclusive alguns integralistas trabalharam dentro da Casa da Moeda e realmente foram aí presos e retirados de suas funções durante o governo ditatorial varguista. Se você quiser saber mais a fundo essa história, com mais detalhes, tem um artigo que eu mesmo publiquei no Boletim 61 da Sociedade Numismática Paranaense, ao qual eu conto essa historinha com algumas documentações de quem eram esses integralistas dentro da Casa da Moeda, enfim, o enredo completo da história. Outra pergunta que temos aqui é do Leon Lerdo Detector. Ele, na verdade, pede uma consulta, né? A 40 réis de Cuiabá foi carimbada com um carimbo de 10, por ser menor que as 40 ditas normais, né, do Rio de Janeiro. É bem isso, exatamente, a aplicação do carimbo geral, né, o carimbo de 10, de 20 e de 40, é autorizado a partir de 1835 nas moedas de cobre, visavam aí reduzir pela metade o valor, tendo em vista aí as moedas do Rio de Janeiro e da Bahia de circulação nacional. Então elas iam receber esse carimbo aí de acordo com o tamanho do seu disco e peso, né? Como no caso aí as pecinhas regionais tinham disco e peso menor, né, a carimbagem ficava diferente, né? Então uma vez que o 40 réis de Cuiabá, que é a pecinha que você pergunta que é cunhada sobre um disco equivalente ao 20 réis do Rio de Janeiro,
as duas vão receber o carimbo de 10. Né? Muitos autores vão falar justamente que o carimbo geral, uma das premissas dele é justamente da homogeneidade ao meio circulante. Uma vez que isso era um grande problema, né? Que você tinha um 40 Hz de um tamanho, um 40 Hz de outro tamanho, e essa diferença às vezes causava alguns conflitos no mercado. E, então a homogeneização desse meio circulante também aí foi uma das tarefas desse carimbo geral. E para fechar, a gente tem aqui não uma pergunta, mas uma colaboração do Carlos Eduardo. Edgar, boa tarde. Pelo que tenho conversado e discutido nos fóruns, a NGC, então aquela empresa norte-americana, não é autenticadora, e sim graduadora. Ela gradua a moeda, mas que não certifica se é autêntica ou não. Prova disso é as inúmeras moedas falsas e adulteradas que são graduadas por ela, ok? Mando um abraço. Exatamente, há um tempo atrás eu mostrei uma pecinha no Encontro da Sociedade Numismática paranaense que estava no slabzinho, né, dessa empresa, e falei, autenticadora, e de fato aí falei besteira, porque ela não é uma autenticadora da peça, sim uma graduadora. Então ela vai fazer esse exame e te dizer qual o estado de conservação da peça. É lógico que, né, para isso existem diversos especialistas que entendem muito de moeda e, eventualmente, se eles percebem que a peça se trata de uma ser falsa ou adulterada, eles vão lá e também vão avisar, logicamente. Mas, às vezes, passa coisa, né? Ainda mais quando se fala em moedas estrangeiras, para eles, no caso, né? Eu já vi moeda brasileira, como, né, o amigo Carlos bem cita aqui, moedas brasileiras falsas, enfim, dentro do slabzinho e tal, e não foi dito que era falsa, talvez porque não tem um especialista da área, né, numa área brasileira. Mas enfim, fica aí então a colaboração do Carlos, que eu agradeço. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Como eu já falei outras vezes, gosto especialmente desse quadro porque são as perguntas que vocês mandam, então eu estou aqui passando o conteúdo que de fato é interessante para todos vocês que estão acompanhando o canal. Como fez o amigo Carlos colaborando aqui, sempre que vocês verem qualquer coisa, que vocês discordem ou tem mais alguma leitura, alguma coisa, não deixem de enviar também, posso fazer no futuro aí qualquer errata ou fazer uma colaboração aí com mais informações sobre algum tema que já foi tratado. Afinal de contas, ninguém é dono da verdade, a gente vai estudando, né? Cada leitura nova você também vai revendo os conhecimentos que você já tem e acaba mudando mesmo. Isso é natural e saudável. Então deixe suas perguntas aqui, se inscrevam no canal, dá o joinha e continuem acompanhando que sempre domingo tem vídeo novo aqui no canal. Até mais!